ainda falando sobre os preparativos que os Irmolés fizeram para vir com seus seguidores aqui para a Terra, vamos falar um pouquinho que Oyekumedi demorou 3 anos para chegar na Terra. E aí Orumilá finalmente foi autorizado a viajar, a retornar para a Terra, após também ter feito o seu sacrifício. Orumilá também foi avisado que haveria uma chuva torrencial que duraria em torno de 1000 dias e 1000 noites. Ele foi avisado que não procurasse abrigo até que chegasse aonde ele tinha que chegar. Um após o outro, os Irumolés foram para a Terra. Chegando na divisa entre o céu e a terra, descobriram que teriam que atravessar o rio, onde havia apenas uma pequena ponte de cordas que só podia passar uma pessoa de cada vez, passando sobre um caminho sobre o rio. Quando eles chegaram no Erebo, descobriram que estava chovendo muito, e todos procuraram um abrigo onde pudessem se colocar. Todos os planos dos Irmolés que estavam a caminho para virem destruir a terra ficaram para trás. Tudo que eles estavam planejando contra o Orumilá, tudo ficou para trás, porque depois disso tudo que eles estavam passando, ficou complicado, né? Eles acabaram abandonando algumas ideias que tinham, porque eles encontraram muitas dificuldades no caminho, e todas elas foram tramadas por Exu. E essas divindades também havia divindades boas também no caminho de Orumilá, e ele encontrou no caminho algumas divindades que não tinham a intenção de prejudicá-lo. Ele encontrou, por exemplo, Ilê, que é a casa. Ilê quer dizer casa, né? Habitação. Igedé, que é o encantamento da palavra, que é um outro Irumolé. E eles queriam mais era ajudar Orumilá. Ilê não andava. E Ilê pediu a Orumilá para que o carregasse. E Orumilá carregou Ilê na sua bolsa, na Kapomini de Ekun. Gedé não tinha braço nem pernas. Informou a Orumilá que a luta que ele teria seria muito difícil e pediu a Orumilá que o carregasse, engolindo-o, e assim ele ficaria no estômago de Orumilá. E ele iria ajudar Orumilá em tudo que ele precisasse. Gedé disse: olha, eu vou te ajudar em tudo que você precisar. Então Orumilá atendeu os 2 pedidos. Orumilá sabia que podia esperar de tudo no caminho, de retorno para a terra, né? E quando ele chegou na margem do rio, ele encontrou uma divindade chamada Ossi, que é, na verdade, Jamil Xorongá. Ela estava muito fraquinha. E ela disse: Orumilá, eu gostaria que você me levasse para o outro lado do rio, porque eu já pedi ajuda a todos os Irumolés e eles se recusaram a me ajudar. Ninguém quis me levar. E Orumilá disse: mas espera aí, essa ponte, senhora, só passa um de cada vez. E ela então disse para ele: eu tenho ciência disso, mas eu gostaria que eu vou dar uma sugestão. Se você abrir a sua boca, eu posso voar lá para dentro de sua barriga. E Orumilá sabia que ela foi a divindade, né, que a Yami era a divindade que disse que iria destruí-lo na terra. E ele então abriu sua boca e deixou que Yami entrasse e atravessasse o rio em sua barriga. Orumilá, apesar da chuva, continuou andando, e ele chegou aonde ele deveria chegar. E seus seguidores estavam esperando por ele, e muito felizes ficaram quando viram Orumilá chegando. Assim que Orumilá chegou em casa, ele pediu que Ilê e Gedé descessem. E quando Ilê saiu de sua bolsa, Kapomini de Ekun, ele imediatamente morreu. E Gedé, ele disse que ele seria muito mais eficaz se ficasse dentro da barriga de Orumilá. Por isso é que
tudo que a gente fala, que a gente pretende, fica dentro da nossa barriga. E Orumilá prova isso, pois ele faz tudo que ele fala que vai fazer, assim como aqueles que são preparados para essa finalidade podem fazer também. E as palavras fazem acontecer. Orumilá então pediu para os seus seguidores para que fizessem um lugar de sepultamento para Ilê. Ilê foi colocado ao lado na terra, e quando Ilê foi colocado na terra, aconteceu uma coisa assim fantástica, maravilhosa. Começaram a aparecer uma porção de moradias, muitas casas, uma atrás da outra. E essas casas, elas têm paredes, têm teto, tem parede, como até as casas até hoje ainda tem. Os irmãos que pegaram um abrigo para a chuva, eles ficaram muito tempo ali parados, esperando a chuva passar, e ficaram até em lugares sujos, mas eles não estavam mais se importando com isso, porque passou muito tempo, eles acabaram se acostumando com aquilo tudo. E esses irmãos são aqueles mais antigos, como Ogum, Xangô, Xapanã, o Locum, que quando a gente dá comida, a gente procura dar comida do lado de fora. Já Orumilá e Oxalá não. Oxalá, quando veio, eles já vieram para as suas casas e a gente alimenta a eles dentro da casa. Bem, aqueles irmãos que vieram para cá com a nítida determinação de destruir Orumilá, eles não foram ao Palácio de Olodumare pedir autorização para vir para cá. Portanto, não se prepararam e eles chegaram aqui e logo perceberam que eles não iam ter a mínima chance de fazer o que queriam, o que desejavam. E foram para o céu liderados por Ogum. Quando eles chegaram no Palácio de Olodumare, eles perceberam, eles foram em direção ao nosso pai e pediram autorização, e Olodumare, como não nega nada a seus filhos, ele concedeu sim os pedidos para que os irmãos viessem para cá, e disse que Ogum ficaria com todos os poderes de todos os irmãos. Essa autorização divina é a autorização com que se faz e desfaz as coisas. E assim eles retornaram para a terra. Então veio para a terra com os axés de todos os irmãos. E, claro, os irmãos vieram com ele. Então, quando algum irmão queria usar o seu próprio axé, ele ia até Ogum, solicitava o axé, que era dele, e Ogum concedia, ele usava o axé e devolvia a Ogum aquele axé. Então os irmãos começaram a criar todos os tipos de problemas para Orumilá. E Orumilá ficou desesperado, ele não sabia mais o que fazer para se defender e defender os seguidores dele daqueles desmandos que aconteciam. E Orumilá então resolveu ir até o seu guardião e perguntar o que fazer, porque ele estava desesperado, ele não sabia mais o que poderia fazer para acabar com aquilo tudo, ou se defender daquilo tudo, né? Então o guardião de Orumilá informou a ele que ele deveria fazer um preparado chamado Betu-Betu, e esse preparado ele fez o sacrifício e preparou o Betu-Betu e foi em direção à casa de Ogum. Chegando na casa de Ogum, ele falou que Ogum liberasse todos os axés. E Ogum simplesmente foi à sua caixinha onde ele guardava os axés dele e de todos os irmãos, pegou e entregou para Orumilá por conta do Betu-Betu. E Orumilá,
engoliu imediatamente todos os axés de todos os irmolés e foi embora para sua casa. No dia seguinte, Ogum quis usar o seu axé e ele simplesmente não conseguiu achar. E não conseguiu achar nem o dele e nem o axé de nenhum dos irmolés. E ele começou a procurar desesperadamente pelo como é que ele recuperaria aqueles axés. E ele foi para a casa de Orumilá e perguntou: Orumilá, você esteve em minha casa? Orumilá disse que não tinha estado na casa do Ogum e por conta daqueles desmandos todos que estava acontecendo, ele disse isso a Ogum, que não havia estado na casa dele e muito menos pego os axés de Ogum e dos Irumolés, porque o Betu-Betu ele faz com que o Irumolé esqueça, né, o que aconteceu. Gente, aqui o encantamento do Betu-Betu, ele é um encantamento que quando você utiliza, quando você o invoca, você diga que se faça e as coisas são efetivamente realizadas, executadas. Bem, com o axé de Olodumare perdido, Orumilá finalmente pôde ter paz, calma, tranquilidade, viver bem com seus seguidores aqui na Terra. Passado algum tempo, vieram outros tipos de visitantes para cá, que foram pessoas que não achavam que o céu não era um lugar bom para se viver, então vieram para cá. Outros vieram por curiosidade e outros vieram porque vieram atrás dos seus guardiões, né? Queriam ficar junto deles. Então, gente, vocês devem estar achando estranho esse negócio de estar dizendo: vai do céu, vem do céu, volta para a terra, essa coisa toda. Muito bem. Antigamente havia uma passagem entre o céu e a terra, né, em que a gente caminhava e você tinha lembrança de tudo que havia no céu, você trazia os seus desejos e realizava aqui na terra, e você sabia exatamente o que tinha no céu e vinha para a terra e continuava fazendo suas coisas aqui. Muito bem. O que acontece? Foi um pedido de Exu, a parte feminina de Exu. Foi por causa da parte feminina de Exu que esse caminho foi cortado, né? Ele não existe mais, obviamente, né? Não se tem passagem entre o céu e a terra, mas então optou-se pelo útero feminino como uma forma de se chegar à terra diferente. E foi Elenini e Exu, né, que fecharam essa lembrança que havia na nossa cabeça das coisas do céu para acontecer na terra. À medida que os irmãos foram retornando para o céu, seus seguidores ficaram aqui na terra numa vida sem rumo. E é por isso que a gente deve cultuar o nosso guardião, para que a nossa vida tenha, que eles deem um rumo para a nossa vida, um caminho, né? Consultando o nosso guardião, a gente vai ter que enxergue por nós, porque a gente não enxerga um palmo diante do nariz, daqui a um minuto você não sabe o que vai acontecer. Então, a gente enxerga com os olhos dos irmolés, do nosso guardião. Tá? Então, eles vão dando um rumo para a gente, aonde a gente tem que andar, o que deve fazer e tudo mais. Então, a gente deve buscar o equilíbrio. Houveram muitos desmandos no início, depois que os irmolés partiram. Eram pessoas que não tinham religião, não tinham proteção. E isso não é culpa do homem, isso é o reflexo entre o bem e o mal. Né? Então, a gente deve procurar o equilíbrio para a nossa cabeça e um rumo certo, correto, né? Que a gente enxerga
através do caminho que o nosso guardião nos dá.